Fala galera, beleza? Professor Renan aqui. E hoje a gente vai fazer uma revisão um pouco rápida aí da matéria que a gente estudou até o momento, né? Isso serve para todos aí que estavam acompanhando a matéria, né, pelo centro de mídias, os que não estavam, aqueles que tiveram algumas aulas presenciais antes da gente voltar para o ensino remoto. Bom, então a gente vai começar com a frase aí do polonês chamado Zygmunt Bauman, né, que é um filósofo, sociólogo, e ele vai dizer o seguinte: nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo, e tudo o que fazemos ou se privam de fazer acaba afetando nossas vidas. Bom, essa é uma premissa básica da sociologia, né? Onde a gente entende que a nossa ação no mundo ela tem efeito direto, né? Positivo, negativo na vida do outro, beleza? Quando a gente está agora, né? Numa situação de pandemia, a gente está numa situação onde a gente não está, né? Num cenário comum, a gente consegue perceber, né, que a questão da pandemia é uma questão coletiva, né, a questão de usar ou não usar máscara, aglomerar ou não aglomerar, a questão de, né, se vacinar ou não se vacinar. É aí que a gente consegue perceber que a nossa ação, ela também tem ação direta na vida do outro, né? Então é isso aí basicamente que ele vai dizer, né, que mesmo que a gente não saiba, não se atente, né, aquilo que a gente faz, ela vai ter diretamente, né, um reflexo, um efeito na vida do outro, seja positivo ou negativo, mas dificilmente vai ser neutro, né? Dificilmente a gente vai ter uma ação que vai ter um efeito neutro. Pode ser que ele tenha um efeito positivo ou negativo na sua vida, na vida do outro, e assim também no processo inverso, né? Aquilo que o outro faz também tem efeito na nossa vida, né? Então essa primeira frase para a gente refletir, né, é o início aí da sociologia, né, para a gente entender que esse estudo social ele busca, né, ele visa entender as questões relacionadas ao nosso comportamento coletivo e à nossa convivência em sociedade, né? Afinal a gente não vive isolado, apesar do isolamento no momento ser uma solução para uma questão do vírus, uma questão do momento da pandemia que a gente está passando, certo? Bom, prosseguindo aqui, né, então a gente começa a se perguntar, que a gente sempre escuta, né, desde pequeno, na escola, em vários lugares, que o Brasil é um país diversificado, né? Se nós observarmos as nossas características físicas, culturais, religiosas, até hábitos alimentares, roupas, você vai ver que no Brasil nós temos várias constituições, não tem uma definição, né? Diferente de alguns países que a gente consegue observar, por exemplo, na Ásia, onde você tem algumas coisas meio que padrões pra gente que olha de fora. Lógico, eles que estão lá conseguem perceber a diferença mais nitidamente, mas pra gente que está de fora a gente não consegue. Só que o Brasil, diferentemente de vários lugares do mundo, né, a gente tem uma diversidade muito grande pela nossa formação histórica, né? Aí na aula de história você já deve ter visto que o Brasil ele foi colonizado por várias etnias, né? De várias nações, de várias culturas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa terminologia etnia, né? Que é algo importante da gente entender e saber, principalmente agora que a gente está vendo bastante discussões novamente em alta sobre as questões relacionadas à xenofobia, né, na televisão, na internet, as questões relacionadas à discriminação e preconceito, né, de várias formas, mas especificamente aqui a gente vai falar um pouquinho da questão da diversidade social. Então a diversidade social no Brasil ela se deve ao fato de que nós fomos colonizados, né? Então vários lugares do mundo acabaram vindo para o Brasil, o que acabou dando, né, essa miscelânea, né, essa mistura muito grande de culturas, de tonalidades de pele, cabelo, cor dos olhos, características físicas, né? E também características culturais. A gente também vai ter uma grande diversidade de características da cultura, né, que acabam, né, fazendo com que o Brasil não tenha um padrão definido. Não existe padrão, né, físico nem cultural brasileiro. O padrão do Brasil é essa diversidade, certo? Bom, mas você já tinha parado para pensar nessa diversidade? Reflita aí
escreva e fale para mim, você já tinha parado para pensar o quanto que o Brasil é diversificado e o quanto que o Brasil é um país extremamente rico culturalmente devido a essa diversificação, né? Nós temos várias culturas dentro do nosso próprio país, o que forma a nossa cultura, né? Então, nós temos vários tipos de roupa, vários tipos de alimento, religiões diversificadas, o que torna o Brasil muito rico para um estudo antropológico e também para um estudo sociológico, né? Porque aqui você encontra uma cultura que veio da Europa, por exemplo, né? E quando chega no Brasil ela sofre alteração devido às questões relacionadas à mistura que ela vai sofrer com outras culturas que também estavam aqui, né? Então é muito interessante a gente parar para pensar nesse processo, né, dessa diversidade social, né? Quando a gente fala diversidade, diversificar é ter vários, né? É uma diversificação. E aí você também tem que se atentar ao termo social, porque tudo aquilo que está relacionado à sociedade, né? Ao ser humano, à sociedade como um todo, beleza? Bom, aí na postinha de vocês devem estar vendo, né? Ainda que a diversidade étnica esteja imbricada na diversidade social, elas não são sinônimas. Então diversidade étnica e diversidade social são duas coisas. Por quê? Porque etnia está muito mais relacionado ao termo, né, ligado à origem, né, de um determinado povo, a sua cultura, as suas roupas. E a diversidade social está ligado a muito mais uma questão da mistura dessas várias culturas, né, dentro de um mesmo território, certo? Então nós temos diversidade étnica ao longo do mundo, né? O mundo tem várias etnias, tem vários lugares com culturas distintas, né? Por exemplo, a gente falou da Ásia. A Ásia tem lá uma cultura distinta da nossa, mas que, por terem imigrantes asiáticos no Brasil, também nós temos alguns traços, né, dessa cultura asiática aqui, né, presente no nosso território. Assim como, né, em outros lugares do mundo, por exemplo, você vai ter etnias, né? Na África você tem, né, uma etnia, porque, né, ou várias, porque lá eles têm, né, uma constituição de cultura e tudo mais, que a gente vai falar um pouquinho. Então tem que lembrar que diversidade étnica é diferente de diversidade social, né? Então você tem que se atentar bastante a isso, né? Uma análise acerca das religiões do país e da sua demografia é um ponto de partida bastante eficaz para compreendermos as particularidades que a diferenciam, né? Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma diversidade também relacionada à religião, que está dentro, né, de uma constituição social. Por quê? Porque etnicamente você pode ser uma pessoa aqui no Brasil que tem uma origem, né, étnica e uma religião diferente da sua origem, né? Então, por exemplo, você pode ser uma pessoa etnicamente asiática, né, que tem aí traços e ascendentes e descendentes, né, descendência e ascendência asiática. Entretanto, você pode fazer parte de uma religião ali europeia, né, um catolicismo, um cristianismo, certo? Sendo que você etnicamente está ligado à questão de traços físicos, né, e muitas vezes pode ser que até na sua casa você tenha parte de uma alimentação, né, às vezes sua família gosta de comer comidas típicas, né, da onde seus avós vieram, seus bisavós vieram. Entretanto, você faz parte de uma religião que está relacionada a uma outra etnia, né? Então, você perceba como é diversificado as formas, né, que se constituem uma pessoa no Brasil. Ela pode ter uma ascendência, né, europeia e ter uma religião, né, africana ali, né, ter um processo de religião africana, ou, né, as religiões africanas que chegaram no Brasil sofreram modificações, ou assim como você pode ter uma pessoa que tem, né, uma ascendência asiática e tem uma religião europeia, né, uma ascendência ali, né, étnica africana e também ter religiões europeias. Então você vê como a fórmula, né, no Brasil ela é diversificada, você tem uma série de combinações que podem ser feitas. Bom, aqui nós temos rapidinho uma definição do que significa etnia, né, que vem de etnos, povo, certo? Que aí você caracteriza pelas pessoas, né, um grupo de pessoas que tem características sociais, culturais e biológicas, né, socioculturais e biológicas. Biológicas por uma questão, né, da aparência física.
e socioculturais por uma questão de religiões, ou vestimentas, né? Por exemplo, lá no Oriente Médio você tem toda uma vestimenta própria para a mulher, assim como você tem uma religião específica, né? Há certa contradição. Por quê? Porque é um termo que comumente causa um pouco de confusão até mesmo para estudar, né? Porque aí nós vamos entrar um pouquinho no campo da biologia. Aí, como eu falei, o Brasil é um caso à parte, porque você tem uma mistura enorme, né? Étnica, religiosa dentro do país, né? Então, como eu falei, você pode fazer parte de uma etnia, mas você não tem todos os traços socioculturais daquela etnia, e você acaba tendo uma outra religião. Então, né, há uma divergência. Porém, o que é importante vocês saberem é que hoje o termo étnica, né, etnia, né, é mais utilizado. Por quê? Porque há muito tempo a gente aboliu a utilização na sociologia, né, do termo raça, né? Por quê? Porque a gente tem uma questão de que, enquanto a etnia quer dizer coletividade, raça remete ao conjunto de ascendentes e descendentes de uma família, um povo ou geração. Só que aí ele põe um não, entretanto, ali um porém. Os estudos genéticos têm avançado e hoje não se admite mais a diferença racial. Por quê? Porque, né, apesar da frase ser uma frase meio batida aí que você já deve ter ouvido em alguma rede social, todos nós pertencemos à mesma raça, né? Nós temos uma mesma origem, né? No processo evolutivo, né, a nossa raça seria a raça humana, né, independente da etnia, né, independente das questões biológicas, a cor da pele, tipo de cabelo, cor dos olhos. Todos nós pertencemos à mesma raça, que é a raça humana. Por isso que hoje não se utiliza mais o termo raça, né? Então nós utilizamos o termo etnia. Por quê? Porque etnia é mais abrangente. Ele vai juntar, lógico, ele vai juntar as características biológicas, né, cor da pele e tudo mais. Entretanto, ele também vai colocar junto algumas outras características, certo? Relacionadas a questões que estão ligadas, né, com fatores culturais, né, que aí na cultura você pode englobar a questão alimentar, né? Você pode colocar também, além da questão alimentar, questão de roupas, né, vestimentas. Aí você tem um processo religioso, que a gente já comentou, certo? O uso da palavra raça abre portas para o racismo, como a gente sofre aqui no Brasil muito ainda com essa questão, apesar do Brasil ser um país extremamente diversificado, né? E também por quê? Porque lá no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, teve uma grande discriminação com a questão, né, da raça ariana, de você, né, o Hitler tinha toda uma ideia de que existia uma raça superior que seria, né, mais evoluída, e essa raça deveria exterminar as raças inferiores para que assim a humanidade pudesse passar por um processo seletivo, certo? Também tiveram algumas correntes baseadas, né, no darwinismo, né, que vão dizer que a gente deveria fazer uma eugenia, uma limpeza racial, né, eliminar pessoas de raças, teoricamente, né, porque a gente sabe que não existe, mas eliminar pessoas de raças fracas para que a sociedade pudesse se limpar, né, era a ideia que eles tinham, né, pudesse se limpar e produzir pessoas mais evoluídas. Então tiveram várias correntes nessa discriminação do racismo, porque aqui no Brasil, quando a gente pensa em racismo, a gente está pensando somente, né, no racismo relacionado, né, à questão da cultura africana negra no Brasil e a discriminação que ela sofre, né? Logicamente que aí a gente poderia discutir uma outra aula a questão desse termo que é colocado na internet do racismo reverso, que não vai vir ao caso hoje para a gente verificar. Porém, quando a gente abre para uma questão maior, né, como o Holocausto, lá você tinha uma discriminação racial em relação não só, né, a negros, mas também em relação a toda uma questão, por exemplo, com judeus, né, que eram considerados uma raça inferior, né, um povo inferior. Então, o racismo ele envolve toda essa discriminação de raça, certo? Logicamente que, culturalmente no Brasil, nós temos essa questão dessa dívida em relação ao racismo, né, no processo do negro,
certo? Aí a gente teria que expandir para uma próxima aula para a gente estar discutindo esse processo, né? E todas as questões que envolvem o motivo disso ter acontecido, a questão da história, né? Em relação à escravidão, em relação à segregação negra, em relação à periferização negra, né? Os negros condenados aí a essa periferia devido à abolição que foi mal feita, e tem vários processos para a gente entrar em conta. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o termo raça na sociologia e comumente usada, ela é descartada já hoje, tá? Já tem correntes aí que defendem, lógico, você vai ter estudiosos que podem falar o contrário, né? A gente sabe que hoje qualquer pessoa pode estar falando várias coisas aí, agora é difícil ela ter comprovação, né? Por isso que existe uma ciência humana, né? Que as ciências humanas também é uma ciência e também demanda comprovação, estudo. Então, nós temos que entender que o racismo, né, está relacionado ao termo raça, e o termo raça já não é mais utilizado. Hoje a gente utiliza muito mais o termo etnia. Bom, aqui bem interessante para vocês, eu vou colocar para vocês aqui bem rapidamente, certo? A questão relacionada aqui a um site que vai falar um pouquinho sobre as questões de um mapa étnico, né, para a gente ter uma noção quais são as etnias aí, né, que habitam o Brasil, quais são as etnias que fazem parte do Brasil, né? Então eu vou colocar para vocês aí rapidinho. Você pode estar utilizando. Bom, voltando para cá, aqui a gente vai ver um pouquinho do processo histórico que eu comentei, né? Que o Brasil ele foi colonizado, né? Tinha os nativos, aí você trouxe os portugueses, espanhóis, e aí você trouxe os escravos negros, né, da África, que foram trabalhar, né, como mão de obra escrava durante vários anos, né?
aí o processo histórico nas lavouras. Então aqui nós temos um pouquinho, bem resumido, né, daquilo que eu já tinha falado em relação à história. Posteriormente a isso, né, logo depois, você teve uma onda de imigração da Europa, né? Então você teve alemães, italianos, aí você tem depois do Oriente, né? Você tem árabes, você tem asiáticos para cá também, né? Que vem bastante, né? Por isso que nós temos uma grande população japonesa, nós temos uma grande população chinesa aqui no Brasil, porque vieram, né, também trabalhar aqui, os italianos também, que vieram substituir a mão de obra escrava depois que nós tivemos a abolição da escravidão. Então aqui, né, um pouquinho daquele resumo que eu já tinha comentado com vocês, certo? Então essa diversidade brasileira é formada por um processo histórico, certo? Então aí na apostilinha de vocês tem um mapa rápido, tá? Com as regiões, e está pedindo para que vocês descrevam características de cada região do Brasil, certo? E depois que você separe o que é característica natural, né? Por exemplo, como as questões relacionadas à natureza, à demografia, né? O norte do Brasil tem condições climáticas e um terreno diferente do que tem no sul do Brasil, e o que são características socioculturais, né, do Brasil, que são características relacionadas aí às questões socioculturais que nós temos no país, certo? Então essas características vocês vão separar depois, certo? Vão respondendo um mapinha aí e depois vão separar essas características naturais das características socioculturais aí. Bom, aqui outra ferramenta interessante que é bom vocês conhecerem, né, é um pouquinho do site do IBGE, né? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? É ele que faz grande parte aí, né, dos aqui, só para a gente terminar esse papo, que é a questão das atividades. Então, eu vou pedir para que vocês façam a leitura, né, da página 60 a 62, que vai falar um pouquinho do que eu falei. Eu quero que você explique brevemente o que você entendeu por cultura, explique um pouquinho sobre etnia, né, que a gente conversou, e por que a gente não usa mais o termo raça, né, que está bem especificado aqui. Aí falando um pouquinho da discriminação, né, eu quero que vocês falem para mim sobre xenofobia, que né, as pessoas falam cotidianamente na internet. Eu queria que você desse uma pesquisada, caso seja possível, e fale um pouquinho para mim se você já conhecia ou não conhecia, se você entende o termo, né, e por que ele acontece.
E a diversidade social no Brasil, por que, que o Brasil se tornou tão diversificado? Quais foram os fatores, né? O que aconteceu ao longo da história do Brasil que fez com que ele hoje fosse um país diversificado social e culturalmente? Beleza? Pessoal, por hoje é só, espero que vocês fiquem bem, tá? E na próxima aula a gente vai continuar daqui, qualquer dúvida é só entrar em contato, beleza? Até mais!